Olá, meus caros, hoje a aula vai ser sobre soma de momento angular, tá? Só revisando o que a gente viu na última aula. Então a gente falou sobre momento angular, sobre os possíveis autovalores e autovetores do momento angular. Então a gente começou com o momento angular orbital, as relações canônicas de comutação entre posição e momento linear, né? E obteve o resultado principal aqui sobre o momento angular, que é essas relações de comutação entre as componentes do momento angular, tá? Então é o comutador de LJ com LK, das componentes LJ e LK do momento angular, e é acortado εjkl vezes a componente LL, tá? Então a gente pode escrever isso como essa soma. Então essa aqui é a relação de comutação que define a chamada álgebra do momento angular. E a gente aplicou essa relação para ver, para derivar vários resultados, né, como o quadrado do momento angular comuta com todas as suas componentes. Então a gente, usando essa base comum aqui de autovetores para o L quadrado e para o L3, a gente chegou nos valores possíveis para os autovalores de L quadrado, que é o H cortado vezes L mais 1, e os possíveis autovalores da componente Z do momento angular são H cortado M, com M variando de menos L até L, tá? E o L vai ser um número inteiro, um número natural, desculpa, dividido por 2, pode ser 0 também, não. Tá, bom, aqui apareceu a gente para resolver, né? A gente usou uma álgebra parecida com quando o oscilador harmônico, definindo lá os operadores de levantamento e abaixamento em termos das componentes 1 e 2 x, y do momento angular, tá? Só lembrando disso. E a ação também, a gente obteve a ação desses operadores de levantamento e abaixamento na base comum a L quadrado e a LZ, tá? Então hoje a gente vai continuar falando sobre momento angular, só que hoje a gente vai considerar a soma de dois momentos angulares, tá? Pode ser a soma do momento angular orbital com outro momento angular orbital. Por exemplo, se tu tem lá dois elétrons, eles formam tu vai tratar eles como um único sistema, tá interessado no momento angular orbital ou total desses dois elétrons. Ou tu pode ter, para um elétron, ele tem um movimento de giro, um movimento de rotação, né? Então pode ter o momento angular orbital do elétron, e além disso o elétron tem um spin que é um momento angular intrínseco, que é tratado como um momento angular na mecânica quântica de Schrödinger, né? Então a gente pode estar interessado em somar essas duas quantidades para obter um momento angular total, tá? Então o que a gente vai considerar aqui a gente vai considerar para S igual a A e B, então a gente vai considerar dois momentos angulares com o nome A e B, tais que a componente, esses dois momentos angulares, né, vamos chamar o vetor, né, JA, e o vetor JB, são os dois momentos angulares. Eles são dois momentos angulares que são definidos por isso aqui, né, por essa relação de comutação. É isso aqui que é o que define a álgebra do momento angular. Então a gente vai supor, claro, de início, que a gente vai estar somando dois momentos angulares que satisfazem essas relações de comutação aqui, tá? Para J e K, 1, 2, 3, tá? Então, de início, a gente já vai começar considerando duas quantidades, J e JB, que são momentos angulares, que é o mesmo que dizer que satisfazem essa relação de comutação. Agora, a soma desses dois momentos angulares, vão ser tratados como diferentes graus de liberdade, tá? Então, a soma, que eu vou chamar de J, tá? Vocês poderiam escrever J simplesmente assim, classicamente, né? Essa soma vai atuar num espaço de Hilbert, que é um espaço composto pelo espaço em que atua JA e pelo espaço em que atua JB. Então, na verdade, aqui, mais formalmente, a gente vai escrever isso assim,
tá? Mais identidade em A, tensor JB, tá? Porque eles atuam em espaços diferentes. Então, a soma dos dois momentos angulares, que vai me dar o momento angular total, é escrita assim porque ela atua no espaço de Hilbert composto H tensor HB, tá? Para o que vem depois, pessoal, a gente vai é útil escrever esse momento angular total em termos das suas componentes. Então, tu pode escolher ali uma base de versores EJ, né? Então, as componentes do momento angular total a gente vai chamar de J subíndice J, né? E em termos, se nós pegar e fizer a mesma coisa aqui, ó, se nós fizer a mesma coisa, escrever esse JA como soma em J de J, JAJ, né? E a mesma coisa para o B, a gente pode escrever, identificar essas componentes do momento angular total em termos das componentes do momento angular, dos momentos angulares locais, digamos assim, tá? Então eu vou poder escrever aquela expressão ali em cima dessa forma aqui, JAJ, tensor identidade no B, mais identidade no A, tensor JBJ, tá? Então a componente J do momento angular total vai ser escrita assim em termos das componentes dos momentos angulares individuais, tá? Bom, o resultado principal que a gente vai obter aqui, pessoal, a gente vai considerar dois conjuntos de operadores. Tá? Então a gente vai considerar um conjunto de operadores que, digamos assim, eles são operadores locais, que vai ser o JA ao quadrado, o J, a componente Z do momento angular A, o JB ao quadrado e a componente Z do JB, tá? Então vejam que todos ou atua em A, né? Ou atua em HA, ou atua em HB aqui, esses operadores. E a gente vai considerar um outro conjunto de operadores que seriam operadores que atuam no espaço vetorial como um todo. Vai ser o JA, tá, tem esses dois aqui que atuam no espaço local, que é o JA ao quadrado JB, mas vai ter aqui o J ao quadrado, que é o momento angular total ao quadrado, e a componente Z desse momento angular total, tá? Então, esses dois aqui atuariam no espaço total. Tá, e o que a gente vai verificar, já adiantando todos os resultados que a gente vai obter na sequência, a gente vai verificar que esse conjunto de operadores é um conjunto de operadores mutuamente compatíveis, e esse outro conjunto entre si, né, todos comutam um com o outro aqui nesse conjunto, e nesse conjunto todos comutam um com o outro também, tá? Entre si, dentro desse conjunto. Mas esse operador aqui, o J ao quadrado, o momento angular total, não comuta com a componente Z individual de cada um desses momentos angulares, o J3Z, JA3 e o JB3, tá? Não comuta. Então, os autovetores compartilhados por esses operadores aqui não podem ser os mesmos autovetores compartilhados por esse conjunto de operadores aqui, e portanto a gente vai poder escrever, a gente vai ter que escrever, né, na verdade, fixados, dado um autovetor desse conjunto, a gente vai poder escrever uma combinação linear dos autovetores desse conjunto e vice-versa, tá? E os coeficientes dessa combinação linear são chamados coeficientes de Clebsch-Gordon, tá? Aí, por fim, eu vou dar um exemplo para vocês e mostrar como a gente pode calcular esses coeficientes de Clebsch-Gordon, tá? Então, isso que a gente vai ver em toda essa aula, tá? Então, vamos lá. Então, nosso trabalho agora é verificar que esse conjunto de operadores aqui comuta, tá? A gente já viu, já vimos, né, o momento angular orbital, e agora a gente assumiu que
que esses JA e JB são momentos angulares e, portanto, satisfazem essa relação aqui, tá? Se eles satisfazem essa relação aqui, assim como no momento angular orbital, o quadrado deles comuta com cada uma das suas componentes, tá? Então, daqui a gente já tem que o JA quadrado e o J e a sua componente Z comutam, né? E a mesma coisa para o JB quadrado e a sua componente Z, tá? Então, esses dois a gente já tem. Tá. Agora, um outro resultado que a gente vai usar para verificar a comutação de outros pares aí é o seguinte, ó, que eu acho que eu até deixei para vocês fazer quando a gente falou de sistemas compostos, eu deixei esse exercício, então até vou tirar aqui dessas notas e não vou fazer nessa aula, só vou apresentar o resultado. Se vocês têm dois operadores A atuando definido nesse espaço de Hilbert H e B definido no espaço de Hilbert HB, e vocês considerar A tensor identidade em B, o computador, né, de A tensor identidade em B com a identidade em A tensor B, isso aqui é igual a zero, tá? Porque eles atuam em espaços diferentes, tá? Tava para vocês verificar isso como exercício em uma outra aula, ou eu acabei mostrando para vocês isso. Tá? Então aqui, ó, quando a gente considerar um operador que é definido em H, o momento angular JA ao quadrado ou a sua componente Z, isso vai comutar com esses operadores por causa desse resultado, tá? Por exemplo, aqui, ó, se nós pegar aqui o comutador de JA quadrado com JB quadrado, isso aqui na verdade é JA quadrado tensor identidade em B, identidade em A, tensor JB quadrado, né? Que é igual a zero, tá? Por causa desse resultado aqui. E aí o mesmo vai acontecer para, então aqui a gente vai ter o JA ao quadrado com o J, a componente Z do JB também, vão comutar pelo mesmo motivo, tá? O JA3 com o JB quadrado, né? Também vão comutar pelo mesmo motivo, e o JA3 com o JB3 também vão comutar, tá? Deixa eu ver, a gente tem aqui, acho que tá feito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 relações de comutação para esses 4 operadores, né? Lembrando que o computador de A com B é o menos o computador de B com A, então a gente precisa calcular só uma vez, né? Então aqui a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então estão todas as possíveis combinações de comutação entre esse conjunto de operadores. Tá feito. A gente já verificou então que esse conjunto de operadores é um conjunto de operadores mutuamente que comutam entre si, tá? Então são compatíveis. Agora vamos lá para o segundo conjunto, tá? Aí para o segundo conjunto, antes de mais nada, a gente vai verificar que o J definido dessa forma, tá? É realmente um momento angular. Ou seja, a gente precisa verificar, vou colocar aqui como uma pergunta. Tá, então a gente apresentou essa definição, né, que é razoável pro momento angular total, tá? Mas para ele ser realmente um momento angular, ele tem que satisfazer essa relação de comutação que define a álgebra do momento angular, tá? Então, para isso, a gente precisa verificar que se nós considerar o computador da componente J com a componente K desse momento angular total, vai me dar algo assim, e a cortada é epsilon JKL e a componente L desse momento angular, tá?
Então, isso que a gente vai fazer agora. Então, eu pego aqui a componente J, como escrito aqui, ó, a componente J é dada assim em termos das componentes locais, tá? Então, vai ficar JJA, tensor IB, mais J, identidade em A, tensor JJB, comutador com JKA, tensor identidade em B, mais, só deixa eu vou botar as linhas aqui para mim. Conseguir visualizar. Aqui eu tenho então mais identidade em A, tensor JKB. Tá? Aqui eu já vou pular uns passos. Ó. Eu vou o computador é linear, né? Então aqui eu vou ter o computador. Esse computador vai ser o computador desse termo com esse, ó. Tá? O computador desse termo, ó, eu tenho aqui, ó, um operador de identidade e outro operador de identidade, tá? Esse é outro resultado que a gente já viu, né? Que isso vai ser o comutador de JJA com JKA, né? Tensor identidade no B, tá? Aí eu vou ter outro termo que seria esse algo desse tipo aqui, ó, né? Então esse termo com esse termo, né? Vou ter, ó, JA identidade, identidade JB, tá? Então isso eu sei que já é zero. Aí eu vou ter para esse segundo termo com esse aqui, fica a identidade J, J identidade, também é zero. Aí esse último termo eu tenho identidade, um operador em B, em HB, né? Identidade é um operador em HB. Eu vou usar um resultado análogo a esse aqui. Então fica identidade em A, tensor JJB, computador, né, com JKB. Aí usa a gente está assumindo, né, que os momentos angulares locais, esses são momentos angulares, tá? Então eles satisfazem essa relação de comutação. Eu fico com IH cortado, já vou colocar o IH cortado que vai aparecer aqui em evidência. Aqui vai aparecer um epsilon JKL, aqui também um epsilon JKL. Então vou colocar em evidência JKL. Daqui, então vai aparecer um JAL, tensor identidade em B. E aqui então vai ser identidade vezes o JBL. Identidade em A, tensor, né? JLB. Tá? Mas essa soma aqui é a componente, voltando para cá, né? É a componente L do momento angular total. Tá? JL. Tá? Então tá, satisfaz o momento angular total definido dessa forma, satisfaz uma relação de comutação que define a álgebra do momento angular. Então um resultado que a gente nem precisa mostrar, né, é que a gente já mostrou para o momento angular orbital, é que o J ao quadrado, se a gente considerar o comutador do J ao quadrado com as suas componentes, tá? Isso aqui é igual a zero para J igual a 1, 2, 3, tá? Para todas as suas componentes. Tá? Aí, em particular, para esse conjunto aqui, né? Então, agora a gente vai para esse conjunto de operadores. A gente já tem, né, dessa discussão que o JA comuta com o J ao quadrado comuta com o JB ao quadrado. Tá? Agora, desse resultado, a gente já tem também que o J quadrado comuta com o J3. Tá? Então, esse resultado já tá mostrado. Tá? Agora, seguindo, então, falta a gente mostrar que o J comuta com o J ao quadrado comuta com o J ao quadrado, que o JB quadrado comuta com o J quadrado e a mesma coisa com o J3, tá? Então vamos lá, a próxima vai ser o J quadrado com o J ao quadrado, tá? Para isso eu vou reescrever o J ao quadrado de uma outra maneira, tá? Que vai ser a seguinte, eu vou pegar J ao quadrado, né? J ao quadrado, vai ser J escalar J,
Eu deixei como exercício para você verificar se você substituir ali essa expressão aqui, tá? Para o J, tomar o produto interno, vocês vão poder escrever esse J ao quadrado aqui dessa forma. Vai ser J ao quadrado, tensor de identidade em B, mais identidade em A, tensor JB ao quadrado, tá? Mais, tá, essa parte aqui é simples de mostrar. A segunda parte que envolve manipular um pouco a parte do produto tensorial. Então aqui tu vai ter uma soma J de 1 até 3, JJA, tensor JJB. Tá, então a gente pode escrever o J ao quadrado dessa forma e agora olhar para o computador de J ao quadrado com JA, já com o J quadrado escrito assim, tá? Então, o J ao quadrado, computador com JA ao quadrado, né? Vai ser, usa de novo a linearidade, então vai ser JA ao quadrado, tensor identidade em B, computador com JA ao quadrado, tensor identidade em B, tá? Lembrando que aqui o JA, né, ele atua nesse espaço do Hilbert local HA, mas como eu estou considerando a relação dele com operadores que atuam no espaço global, eu tenho que usar aqui o J ao quadrado tensor de identidade, tá? Mas, aí tu vai ter aqui identidade em A, né? Esse termo aqui. Tensor JB ao quadrado, computador com JA ao quadrado, tensor identidade em B. Mais, aí é linear, né? Eu já vou tirar a soma aqui. Soma J igual a 1 até 3. JJA, tensor JJB, computador com JA ao quadrado. Tá? Tá. Aqui, bom, esse termo aqui é zero, porque é o operador com ele mesmo, né, comuta, e esse termo aqui são operadores que atuam em espaços diferentes, também comuta, tá? Então esses dois termos aqui são iguais a zero. Esse termo aqui dá para simplificar, dá para reescrever ele numa forma mais simples, tá? Que é a seguinte, ó, aqui tu vê que eu tenho um operador em A, um operador em B, um operador em A e a identidade em B, tá? Quando acontece isso, só deixa eu ver se eu deixei para vocês verificar como exercício ou eu fiz, tá? Deixei para vocês verificar como exercício. Quando acontece isso, eu posso escrever como o comutador desse operador com esse tensorial, esse operador, tá? Então, se eu fizer isso, deixa eu colocar aqui num cantinho, esse resultado, então, o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Se eu tiver, sempre que eu tenho algo assim, ó, o A, tensor, um certo operador B, né? Comutador com um operador em H', né? Em HA, desculpa, A', tensor identidade em B, eu sempre posso escrever isso como, para qualquer A, B e A', eu posso escrever como comutador de A com A', tensor, o operador B, tá? Daí é isso que eu vou usar aqui. Tá? Se eu usar isso, então fica 0, mais 0, mais soma, opa, tem um 2 aí, mais duas vezes soma em J, né? Comutador de JA com JA ao quadrado, tensor JJB, tá? Mas o JA ao quadrado comuta com as suas componentes, tá? Com todas elas, então isso aqui é igual a 0. Tá? Esse termo aqui é igual a 0. E, portanto, tudo aqui é igual a 0. Tá? Então, assim, a gente verificou que J ao quadrado comuta com JA ao quadrado. O mesmo tipo de manipulação vai mostrar para vocês, que eu deixei como exercício também, que JA quadrado vai comutar com JB ao quadrado. Tá? Então, isso aqui... vamos colocar... Tá. Aqui não tem mais espaço, depois eu passo para a próxima página. Tá, então, a gente já tem esse com esse comuta, esse com esse comuta, esse com esse comuta, né? Agora tá faltando, claro, esse com esse também comuta, a gente já verificou. Então falta esses, J ao quadrado com J3, JB quadrado com J3. Tá?
Então vamos lá. Então, análogo ao que eu coloquei antes, né? Tá, como exercício para vocês verificar que j quadrado comuta com jb ao quadrado. Então agora, seguindo, vamos olhar para o computador de j ao quadrado com j3. Tá? Então isso fica j ao quadrado tensor identidade em B, j3a tensor identidade em B, mais identidade em A, tensor j3b. Tá? Que é j ao quadrado tensor identidade em A com j3a, desculpa, identidade em B, identidade em B, mais j ao quadrado, tensor identidade em B, comutador com a identidade em A, tensor j3b. Tá? Ó, esse termo aqui, usando aquele resultado novo, fica o computador de j ao quadrado com j3a, tensor identidade em B, que é igual a zero. E aqui tu tem um operador em A e um operador em HA e um operador em HB que também comutam e é igual a zero, tá? Aí eu deixei para vocês fazer a verificação análoga, que é aplicar essa mesma ideia, JB quadrado com J3 também é igual a zero, tá? Também comuta. Então essa proposta que eu fiz de início tá verificado, né? Voltando aqui, a gente tem esses dois conjuntos de operadores aqui. Esse conjunto aqui são operadores, todos atuam ou no espaço de Hilbert, ou em HA ou em HB, tá? São operadores locais e eles comutam entre si, tá? Tu tem aqui o momento angular total A, a sua componente Z, momento angular total B e a sua componente Z. Agora, então, a gente acabou de verificar que esse outro conjunto, para esse outro conjunto de operadores, né, alguns deles atuam no espaço composto, o espaço de Hilbert composto, H tensor HB, né, que é o J quadrado e o J3, e se a gente considerar com o momento angular total local, né, que é o JA ao quadrado e JB quadrado, eles todos comutam entre si, tá? Então, se eles comutam, implica que existe uma base comum de autovetores para todos esse conjunto de operadores aqui, tá? E também existe uma outra base, né, comum para todos esses operadores aqui. Vejam que aqui, ó, tem o J ao quadrado e JB quadrado, estão nos dois conjuntos, tá? Então vai ter uma base comum entre esses caras e uma base comum entre esses caras, mas como a gente vai ver, o J quadrado não comuta com o J3A e com o J3B, então essa base não pode ser a mesma para esse conjunto e para esse conjunto, tá? Então, isso que a gente vai fazer na sequência. A gente vai considerar que a base... ou a autobase, a base de autovetores comum para esse conjunto de operadores aqui, J ao quadrado, JB ao quadrado, J3A, J3B, tá? Lembra, são operadores locais. Eu vou dizer que essa base, vou chamar essa base de JA, né, que é o número quântico que determina o valor do momento angular total, o momento angular JA, né, esse aqui. MA, que determina a sua componente Z, tensor JB, mesma coisa, né, para o B, MB, tá? Então, esses vetores aqui, tá? Os valores de J e JB são a mesma coisa que a gente viu lá para os valores possíveis, né? É a mesma coisa que a gente viu para o momento angular orbital, tá? A mesma ideia. Aí pro outro conjunto, vamos colocar aqui autobase comum para esse conjunto aqui, né? Vai ser essa aqui. Aí tu vai ter lá o outro conjunto, que é o J ao quadrado, JB ao quadrado, J ao quadrado e J3. Aqui, ó,
não é um produto tensorial, né? Porque tem esses operadores que atuam no espaço como um todo, no espaço composto como um todo, tá? Então, aqui eu vou chamar JA e JB, né? Que vão dizer quais são os valores possíveis desses dois operadores. Aí vai ter um J para o número quântico que determina o momento angular total mesmo, esse J aqui, J quadrado aqui, e um M para a sua componente Z. Tá? Então, assim que eu vou chamar os autovetores comuns a esse conjunto de operadores e a esse conjunto de operadores. Por exemplo, aí vocês podem escrever as equações de autovalores e autovetores para qualquer um desses operadores. Por exemplo, se tu tem lá o J ao quadrado, no espaço total ele tem que botar a identidade, né? Quando ele atuar aqui, tá. Eu vou primeiro usar a notação sem, depois vou usar a notação mais certa. Então, se tu tiver o J ao quadrado, por exemplo, atuando nesse vetor aqui, isso, na verdade, é equivalente a isso aqui, né? J ao quadrado atuando em J a tensor, desculpa, vírgula MA, tensor, identidade em B, JB, MB, tá? Aí aplica a equação de autovalores e autovetores para o momento angular total, local nesse caso, né? Que vai ser o H cortado ao quadrado, JA mais 1, né? Para o momento angular orbital, lembra, a gente tinha L ao quadrado atuando na sua base de autovetores, que era LM, né? Dava H cortado ao quadrado, LL mais 1, né? Então aqui vai ser H cortado ao quadrado, J mais 1. JA, MA, tensor, JB, MB, tá? Então essa base são autovetores de J ao quadrado, mas essa base aqui também são autovetores de J ao quadrado. Então se nós tiver aqui J ao quadrado atuando nessa outra base, isso também vai ter que te dar H cortado ao quadrado, que são os valores possíveis desse momento angular, tá? Os autovalores não podem mudar se tu muda a base. Tá? Então essa base aqui também é uma base de autovetores desse observável, mas os valores possíveis desse observável continuam sendo esses aqui, tá? Tá, e a mesma coisa vocês poderiam escrever para os outros operadores, eu vou mostrar rapidinho aqui, mas é a mesma ideia, tá? Então vocês podem escrever sempre isso aqui, ó. Tá? Para qualquer operador, então eu escrevi essa equação aqui, mas para componentes é a mesma ideia, se vocês atuar o J3A, vai te dar o H cortado MA, nessa base aqui, o JB quadrado, né, vai te dar esse alto valor aqui, J3B, beleza, esse aqui, tá? Aqui a mesma coisa, né, essa base aqui também, a base de autovetor de J ao quadrado de JB ao quadrado, tá? Então tu vai ter os mesmos autovalores aparecendo aqui, são os valores possíveis de se observar, e para o J ao quadrado, fica H cortado ao quadrado, J mais 1, tá? E o J3, H cortado M, que são os valores possíveis do momento angular total e a sua componente Z. Mas vejam, aqui a componente Z do momento angular local, individual, ó, esses caras aqui já não vão aparecer aqui, tá? Esses vetores aqui não são autovetores dessa componente aqui e dessa, e nem esses são os autovetores da componente J ao quadrado. A gente vai verificar que para o J3 são, tá? Então, a questão ali é o momento angular total e as componentes Z individuais. Esses que são observáveis, que não comutam e não podem ter autovetores comuns, tá? Então, só continuando, então a gente vai verificar agora que para a componente Z do momento angular total, ela também compartilha dos autovetores, desses autovetores aqui com esses operadores, tá? Então, se nós olhar agora para J3, né, que é a componente Z do momento angular total, e atuar nessa base aqui, que é a base de autovetores do primeiro conjunto de operadores, né?
isso vai ficar, lembra, a componente 3, Z, né? Fica J3A, tensor identidade em B, mais identidade em A, tensor J3B, daí vai atuar aqui, né? Então, aqui pulando a parte dos produtos tensorial, eu atuaria isso aqui, né? Então, o J3A vai atuar aqui, identidade em B atuando aqui, vai sair, vai ficar H cortado MA vezes esse vetor. Quando eu atuar aqui, ó, vai ficar H cortado MB vezes esse vetor, tá? Colocando em evidência o vetor, eu tenho que isso é H cortado MA mais MB. Opa. Portanto, esses autovetores das componentes Z individuais também são autovetores da componente Z do momento angular total, com autovalor igual a H cortado MA mais MB. Tá? Então, daqui já tem uma indicação de que o MA tem que ser igual ao MA mais MB, mas depois eu vou falar mais sobre isso, tá? Quando for calcular os coeficientes de Clebsch-Korg, tá? Bom, aqui é só para comentar, então, isso que esses autovetores aqui também são autovetores de J3 que está nesse conjunto. Ó. Então, vejam, esses vetores aqui são autovetores de J ao quadrado, JB ao quadrado e J3. Tá? Só não são autovetores de J ao quadrado. Tá? A gente não mostrou ainda, mas a gente já vai mostrar isso. Tá? Então, o que falta na sequência é mostrar isso. Bom, a conta para mostrar isso é muito longa e, bom, é só seguir os passos. Então, só vou mostrar para vocês, tá? Não vou fazer ela toda aqui. Então, para mostrar que J ao quadrado, que esses vetores aqui, ó, produto tensorial aqui não são autovetores não podem ser autovetores de J em geral, né? De J ao quadrado. A gente precisa mostrar que J quadrado não comuta com a componente local do momento angular. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é olhar para esse comutador aqui. Olhe para o comutador entre J quadrado e uma componente Z do momento local A, por exemplo. Tá? Então, aqui, bom, tem várias passagens aqui, tem várias manipulações, elas são fáceis, mas tem que ter paciência, porque a ideia é fazer essas manipulações e usando os resultados que a gente conhece, para chegar no final em algo que a gente sabe que não é zero, tá? Então, isso é só seguir essas manipulações aqui. Tá? Por exemplo, aqui eu escrevi o J quadrado como a soma do quadrado dos seus componentes. Depois, aqui usei o resultado aqui, tu vai ter, então, o computador de J vezes J, né? Que é aquele resultado, computador de A, B com C. Tá? Tira o A para a esquerda, depois tira o B para a direita. Então, foi isso que eu fiz aqui. Tá? Aí depois escreve esse JJ aqui, né, componente J, momento angular total, em termos das componentes J dos momentos angulares individuais, para poder fazer o comutador, né, com J3A aqui, e com J3A, bom, aqui, né, que é o J3A que a gente está olhando. Tá? Daí fazendo isso, a gente vai chegar nesse resultado aqui, faz de novo, né, usa a relação de comutação para as componentes J e 3, do momento angular individual, chega nessa expressão, tá? Aí aqui, de novo, se vocês olhar para cá, ó, tem o JJ, tá? Que é a componente J do momento angular total, a gente pode substituir pelas suas, primeiro pelos seus valores, e depois substituir por, substituir aqui pelos seus valores possíveis, né? Por causa do epsilon aqui, ó. Como tem o 3, tu vai poder só ter J1 e K2, isso, 1 e 2, né, para J e K, ou 2, 1, tá? Então, faz isso, a gente vai chegar nessa expressão aqui embaixo, substitui as componentes do momento angular total em termos das individuais de novo, vai manipulando a expressão até chegar nessa expressão aqui, ó. Então, a expressão final é 2i, H cortado, J1A, aqui, desculpa, tá errado, aqui é J2B, e aqui é J2A e J1B, tá? Então, esse negócio aqui nunca vai ser zero.
Não é zero, não tem como zerar esse termo aqui. Tá? Então a gente sabe que o quadrado do momento angular não comuta com a sua componente z. Eu pedi para vocês fazerem a mesma manipulação como exercício, né? Quando tu toma o quadrado do momento angular com a componente z do momento b, tá? Então eles não podem compartilhar a mesma base de autovetores. Então, embora o J, a componente z do momento angular total, tenha essa base produto como base de autovetores, o J quadrado não pode ter, tá? Essa base não pode ser comum a J3A ou e J3B, né, com J ao quadrado, tá? Então a gente sabe com isso, né, que voltando aqui para os conjuntos de operadores, né, então a gente tem esses dois conjuntos de operadores, então a gente sabe que a base de autovetores desse conjunto não pode ser a mesma base de autovetores desse conjunto, tá? Então agora, na sequência, o que a gente vai fazer é escrever uma base, uma dessas bases em termos da outra, tá? Então aqui eu vou escolher escrever a base global em termos das bases locais, tá? Tá global, entre aspas, aqui, né? Porque o que eu quero dizer com global é que é a base de autovetores de J quadrado, né? Que é a principal diferença. Tá? Local individual, então seria a base, que é a base do J3A e J3B. Tá? Que é o que tem de operadores que não são compatíveis nesse caso. Tá? Aqui a sequência, então, a ideia é simples, então eu tenho lá esses vetores da base global, JA, JB, que são autovetores, né, de JA ao quadrado, JB ao quadrado, J quadrado e J3. Então vai aparecer aqui esses números quânticos. JA, JB, J e M, né? E eu quero escrever em termos da base local. Como é que eu faço isso? Aqui, pessoal, vocês vão... Bom, como a base local é uma base, a gente pode pular já e já escrever... vocês podem usar a resolução da unidade para HA e para HB em termos daquela base, tá? E multiplicar isso aqui por identidade IA, tensor de identidade em B, tá? Mas vocês podem também já usar aquele resultado que a gente viu em álgebra linear, né? Que se tu tem, se aquela base local é uma base, pode escrever qualquer vetor em termos daquela base. E se essa base é ortonormal, os coeficientes vão ser o produto interno entre os vetores da base com os vetores, com o vetor que eu estou expandindo naquela base, tá? Então eu vou, nas notas de aula está feito usando a identidade, né, usando a relação de completeza, mas aqui eu já vou colocar direto. Então eu vou ter aqui, eu quero escrever em termos dessa base aqui, né, JA, MA, tensor, JB, MB, né? Então, eu vou ter uma soma. Aqui, vejam, o JA e o JB aparecem nos dois, tá? Então, o valor do momento angular individual, A e B, eles estão fixos, tá? Então, eu vou fixar esses valores. Por exemplo, eu vou somar lá o momento angular orbital do elétron, que vale 0, com o seu momento angular intrínseco, que vale 1,5. Tá? Então, o JA vai ser 0, o JB vai ser 1,5. Se é o L igual a 1, pode ser o momento angular orbital igual a 1, né? Então, o L igual a 1, né? Vai ser 1,5. Ou tenho dois elétrons e estou somando lá 1 com 1, tá? Então, esses JA e JB estão fixos já de início. O que eu vou ter liberdade aqui, então, vai ser em relação às componentes dos momentos angulares individuais, e os valores do momento angular total, tá? Isso vai ser uma coisa um tanto surpreendente que vai aparecer aqui, mas é o que vai poder mudar aqui, tá? Então, nessa base aqui, como o JA e JB estão fixos, o que vai mudar é MA e MB, tá?
Então o MA vai de menos JA até JA, né? E o MB vai de menos JB até MB. E os coeficientes que aparecem aqui, eu vou colocar uns índices, né? Eles vão ter valores diferentes dependendo desses índices. Então, os índices de cima vão ser JA, JB e J. E os índices de baixo vão ser MA, MB e M, tá? Então, esses coeficientes ali são chamados coeficientes de Clebsch-Gordon. Clebsch-Gordon. Tá? E como eu falei, a gente está expandindo numa base ortonormal, né? Que é uma base de autovetores de operadores limitianos, né? Então isso aqui vai ser esse produto interno aqui, JA, MA, tensor JBMB, produto interno com o vetor que tu está expandindo naquela base, né? Que é JA, JB, J e M. Tá? Então esses são os coeficientes de Clebsch-Gordon. E o problema típico de soma de momento angular é o seguinte: eu te dou lá dois momentos angulares. Como eu falei ali, pode ser lá dois spin meio, então JA e JB igual a um meio, que é o exemplo que eu vou fazer depois. Obtém os coeficientes de Clebsch-Gordon, que é, na verdade, escrever os vetores dessa base em termos dos vetores dessa outra base. Tá? Bom, agora, para a sequência, a gente vai ter que obter, para fazer isso, né, a gente usa algumas simetrias em geral, mas eu vou fazer basicamente usando uma restrição. Tá? A restrição que eu vou usar é a seguinte, ó, que os coeficientes de Clebsch-Gordon eles vão poder ser não nulos só se o M for igual ao MA mais MB, ou seja, se o M que determina a componente Z do momento angular total for igual à soma das componentes Z dos momentos angulares individuais, no sentido que o M vai ser MA mais MB, tá? Depois no exemplo vocês vão ver que essa é a principal, para a obtenção dos coeficientes de Clebsch-Gordon, é isso que vocês têm que lembrar. Bom, da maneira como eu vou fazer, né? Tá, então essa restrição aqui é o que a gente vai usar na sequência. Então a gente tem que ter o M igual à soma de MA mais MB. Aí como é que vocês mostram isso, pessoal? Considera o seguinte, ó, eu quero que de alguma forma apareça essa restrição, tá? Então a ideia, isso aqui tem a ver com o J3, né? Isso aqui tem a ver com J3A, isso aqui tem a ver com J3B. Aí lembrando, J3 é igual a J3A identidade em B mais identidade em A, tensor J3B. Tá? Então eu quero que apareça uma restrição desse tipo. Dá uma olhada para o coeficiente de Clebsch-Gordon, tá? E eu também tenho que relacionar essa restrição com o coeficiente. Então eu quero que apareça uma expressão que envolve o coeficiente e isso aqui. Tá? Então o que eu vou fazer, eu vou pegar e colocar esse operador, só que ao invés de botar igualdade, eu vou colocar o operador nulo aqui no meio. Tá? Aí eu sei que tem que dar zero. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tensor JB, JB, MB, e vou calcular o elemento de matriz, né, correspondente
a esse vetor nulo aqui. Esse é o operador nulo, desculpa. Opa, aqui vai, se eu vou subtrair, eu tenho que subtrair aqui também, né? Tá, como esse cara aqui é operador nulo, isso aqui tem que dar zero. Tá? Agora, faz o seguinte, ó, atua o J3 na direita, tá? Usa a equação de autovalores e autovetores, isso vai me dar H cortado vezes M, né? Vezes esse vetor, tá? Aí eu teria que separar tudo, mas não vou fazer a separação, tá? Aí depois eu vou atuar à esquerda, na verdade eu estou tomando, eu tô atuando o adjunto desse cara que é igual a ele, né? Nesse vetor, e depois olhando pro Bra, tá? Do resultado, tá? Então, isso seria atuar à esquerda. Então, eu atuo esse termo aqui à esquerda e esse termo aqui à esquerda. Quando eu atuar esse termo, vai ficar H cortado MA vezes esse vetor. Quando eu atuar esse cara aqui, vai ficar H cortado MB vezes esse vetor, tá? Então, eu posso botar o H cortado em evidência, e todo escalar em evidência, na verdade, né? Todo escalar em evidência, que vai aparecer aqui, esses operadores eu vou trocar por um escalar, tiro aqui do produto, aí fica o produto aqui, tá? Esse produto é o coeficiente de Clebsch-Gordon, que está aqui, tá? Então, no final, fazendo essa manipulação, eu fico com H cortado, que não vai importar aqui nesse caso, mas vou deixar aqui, M menos MA menos MB, vezes o coeficiente de Clebsch-Gordon, JC, JA, JB, J, MA, MB, M, tá? E isso aqui tem que ser igual a zero. Então, para que essa equação satisfeita, ou o coeficiente de Clebsch-Gordon é igual a zero, ou esse termo aqui é igual a zero, tá? Então, se isso aqui não for verdade, se o M não for igual a MA mais MB, tá? O coeficiente tem que ser zero. Então, isso vai ser um resultado que a gente vai usar. Sempre que o M não for igual a MA mais MB, a gente já vai zerar os coeficientes de Clebsch-Gordon, tá? Então, se M é diferente de MA mais MB, a gente já tem direto que igual a zero, tá? Quando for aí a gente tem que calcular. Aí a gente, por enquanto a gente não pode dizer nada. E aí que vem o método que eu vou apresentar depois para o cálculo do MA mais MB. Tá. Então tá, essa restrição é a ferramenta que a gente vai usar na sequência. Mas tem mais uma coisa, pessoal. Aqui a gente sabe dessa expressão, por exemplo, né? E opa, aqui tem um erro. Estou passando, já vi aqui. Não é MA, né? Não é MB, é JB. É de menos, o MA e o MB, né, vão de menos J até J, né? MA de menos JA até JA, MB de menos JB até JB. Então aqui, pessoal, como a gente tem 2JA mais 1 valores possíveis de MA e 2JA mais 1 possíveis valores de MB, para JA e JB fixos, a dimensão do espaço HA, tensor HB, né, é o produto das dimensões dos espaços individuais, tá? Vou colocar aqui nesse cantinho, então, a dimensão de HA é 2JA mais 1, né? Vamos colocar a dimensão de HS para S igual a A e B. Então, S igual a B. Então, essa é a dimensão dos espaços individuais, né, por causa dos valores possíveis das componentes Z, do momento angular individual. E isso implica, né, que o número de possibilidades para esse produto tensorial, desses dois vetores aqui, desses vetores, né, então, que vai te dar a dimensão do espaço composto, vai ser o produto, tá? Então, vai ser 2JA mais 1, 2JB mais 1, tá? Mas o número a dimensão desse espaço, que é o mesmo espaço
em que atuam os operadores daquele outro conjunto que inclui o J quadrado, o momento angular total, tá? Tem que ser a mesma, tá? Se é a mesma, essa base de autovetores do J ao quadrado tem que ter o mesmo número de vetores que essa dimensão aqui, tá? Se tem o mesmo número de vetores que essa dimensão, tu não vai poder ter um único valor de J, tá? Então, aqui aparece, acho que um dos resultados que chama mais a atenção quando a gente soma momento angular quântico, tá? Se tu tem dois momentos angulares clássicos, tu somou esses dois momentos angulares, tu vai ter um único vetor, né, que corresponde a um momento angular total. Na mecânica quântica, aqui, para momento angular quântico, quando tu somar dois momentos angulares com JA e JB fixos, tu pode obter vários resultados para o momento angular total, tá? E esses resultados vão depender das componentes individuais, dos momentos individuais, tá? E isso dá para ver aqui já relacionado a o número de vetores que tu tem que ter nas duas bases ser o mesmo, tá? Então, para obter os possíveis valores do J, a gente faz o seguinte, ó, considera o caso em que o J, começa considerando o caso em que o J vai ter o seu maior valor, tá? Então, isso vai ser quando os dois momentos angulares individuais estiver apontando, entre aspas, né, na mesma direção. Ou seja, quando ele estiver, digamos, a componente Z dos dois for o maior valor possível, tá? Então, quando isso acontecer, digamos, tu tem lá o JA apontando para cá, de forma que o MA igual ao JA e o JB aponta para cá, né? De forma que o MB igual ao JB. Tá? Então, nesse caso, tu vai ter a maior componente Z possível do momento angular total, né? Lembrando dessa restrição, M tem que ser igual a MA mais MB. Então, M vai ter o seu maior valor possível, MA mais MB, e vai ser igual ao J, né? Desculpa, o J minúsculo. Tá? Então, isso vai te dar o maior valor possível do momento angular total. Tá? Então, o J máximo, vou escrever aqui embaixo, o número quântico que define o momento angular total máximo vai ser JA mais JB, né? Aí a gente poderia ter o caso contrário aqui, né? Que seria os momentos angulares. Só deixa eu verificar se está gravando. Tá tudo certo. Se o momento angular, se os momentos angulares apontarem de novo, entre aspas, em direções opostas, tu teria o mínimo, né, para a soma dos vetores, tá? Então, se eu tivesse algo assim, o JA, né, tal com MA igual a JA, e o JB com MB igual a menos JB, ou vice-versa, dependendo dos valores de JA e JB, tá? Tu teria o mínimo possível, tá? Nesse caso aqui, que eu considerei, o M total, né, seria MA mais MB, seria JA menos JB, tá? Esse seria o teu, aqui seria o J máximo, esse aqui então seria o teu J mínimo. Mas tu poderia ter o contrário, né? Tu poderia ter esse com a componente mínima e esse com a componente máxima, aí tu teria aqui menos JA, então tu pode ter isso com menos JA mais JB também, tá? O teu J mínimo. Só deixa eu reiniciar aqui meu quadro. De vez em quando ele cai. Tá, então tu pode ter esses dois casos.
Aí, para mim obter a componente, qual o valor mínimo mesmo do momento, desse número quântico, do momento angular total, tá? Eu tomo o mínimo disso aqui, tá? O mínimo disso aqui vai ser o módulo de JA, juntando tudo isso, né? O mínimo, vocês podem verificar. O mínimo vai ser o módulo de JA menos JB. Tá? Então, esse é o mínimo. Mas vejam, eu posso ter outras orientações intermediárias entre esses extremos, tá? Por exemplo, se eu aumentar esse MB aqui de uma unidade, então eu teria MB igual a menos JB mais 1, tá? Então esse não vai me dar o mínimo, mas vai me dar um valor possível. E se esse valor possível não é igual a JA mais JB, tá? Vai ser um outro valor possível do J, que vai me dar um outro valor possível do momento angular total, tá? E assim vai. Assim eu vejo que mudando MA e MB aqui de uma unidade, nesses casos aqui, eu vou obter todos os valores intermediários entre esse valor mínimo e esse valor máximo, tá? E que esses valores intermediários vão mudando de uma unidade, tá? Então, resumindo toda essa conversa, a gente tem que os valores possíveis do momento, do número quântico que determina o momento angular total, né, o J, vão ir de JA menos JB, módulo, né, até JA mais JB de 1 em 1, tá? Então, isso aqui vai ser JA menos JB mais 1, e assim vai até JA mais JB. Tá? Então, aqui estão os possíveis valores do momento angular total, que vão estar relacionados com esses valores que vão aparecer aqui nessa base, tá? Que a gente está escrevendo esses vetores em termos desses vetores, tá? Então é isso aí, pessoal. Agora, acho que esse assunto até agora foi tratado de forma geral, tá? Então todas essas contas e esses resultados são gerais, se aplicam para qualquer valor de JA e JB. Aí na sequência eu vou fazer um exemplo com que vai ser, claro, de início é o exemplo mais simples possível, e vou deixar para vocês fazer o segundo exemplo mais simples possível. Tá? Eu vou começar então fazendo a soma de dois momentos angulares 1/2. Então eu vou considerar que JA igual a 1/2 e JB igual a 1/2. Tá. Então a gente quer escrever. O problema é obter os coeficientes de Clebsch-Gordan, tá? Se tu tivesse uma maneira de obter os coeficientes de Clebsch-Gordan que é diferente dessa minha, tu já teria todos os vetores dessa base, né? Escritos em termos dos vetores dessa base. Tá? Uma coisa que tu pode fazer sem fazer nenhuma outra conta é o seguinte, ó. Se tu for calcular aqui para um certo J, né? A gente sabe como o momento angular total é um momento angular, o M vai de menos J até J, tá? Então, tu pode fixar do J, tu pode considerar todas as possibilidades para o M, e os coeficientes de Clebsch-Gordan quando o MA é diferente do mais MB é diferente de M, já são zero, tá? Então, tu pode já fazer essa conta e deixar aqui na superposição só aquelas possibilidades em que tu tem essa restrição aqui satisfeita, tá? Então isso a gente pode escrever já de início sem precisar usar nenhum outro resultado, só a partir dessa restrição, tá? Mas aqui no exemplo eu vou mostrar para vocês uma maneira que vocês podem aplicar, uma técnica, né, que vocês podem aplicar para obter esses coeficientes de Clebsch-Gordan em geral, tá? Já usando aquela restrição ali também, tá? A ideia é o seguinte, ó. A gente vai começar com o maior valor possível de J e com o maior valor possível de M, tá? Da componente Z do momento angular total. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar o operador de abaixamento para o momento angular total e diminuir o M de uma unidade, tá? E com isso a gente obtém o próximo estado possível,
E assim vai. Depois, quando a gente trocar de valor de J, a gente usa essa restrição que o MA tem que ser, que o M tem que ser igual a MA mais MB, mais a ortogonalidade da base, tá? A gente sabe que a base tem que ser uma base ortonormal, então a gente usa a ortonormalidade dos próximos vetores com os que a gente calculou anteriormente, tá? Então esse vai ser o procedimento geral que vocês podem aplicar para qualquer valor de JA e JB, tá? Que eu vou aplicar aqui nesse caso. Tá? Bom, aqui fixados JA e JB, a gente pode já escrever aqui num lado quais são os possíveis valores de J. Tá? Então, o módulo de JA menos JB é igual a zero. Então, o valor mínimo do J é zero. Tá? O J mais JB é igual a 1. Então, 0 mais 1 dá 1. Então, só tem esses dois valores possíveis. Então, o número quântico do momento angular total vai poder ser 0 ou 1. Aí, claro, para o M, né? Para J igual a 0, o M vai de menos J a J, porque é o momento angular. Então, eu vou ter só 0, nesse caso. Tá? Para J igual a 1, vai de menos 1, 0 e 1. Tá? Eu vou ter esses três valores possíveis do M. Tá? Então, eu vou começar, como eu disse, eu vou começar escrevendo... Tá, só uma coisa em relação à notação, pessoal. Eu vou escrever assim, ó, para não ficar escrevendo o JA e o JB, que são fixos, eu vou mudar a notação, tá? Quando eu tiver algo assim, ó, JA, JB, JM, isso vai ser equivalente a só o JM, tá? Porque o JA e o JB estão fixos, eu não vou ficar escrevendo sempre eles aqui, tá? Embora isso seja útil em alguns casos, como vai aparecer na sequência, eu comento. E o JAMA, tensor JBMB, eu vou escrever, então, simplesmente como MA tensor MB, tá? Para facilitar, para diminuir um pouco a escrita aí, porque já tem bastante coisa para escrever. Tá? Então, agora sim, eu começo com o maior valor de J possível, né? 1, e o maior valor possível da componente Z, que é 1. Tá? Vocês poderiam aplicar o mesmo método, começando com o menor valor, com o maior valor possível da componente do J, do momento angular total, e o menor valor possível da componente. Só daí, ao invés de aplicar o operador de abaixamento, vocês aplicariam o operador de levantamento, tá? Na sequência, para obter o próximo estado. Tá. Então, aqui, eu teria toda aquela combinação linear. Eu teria que considerar todos os valores possíveis do M, tá? Seria isso aqui, né? Em geral, vou fazer uma vez aqui. Seria, eu vou somar o MA, né? De menos 1/2 até 1/2. Soma MB de menos 1/2 até 1/2. C, JA, JB, J, MA, MB, M, MA, tensor MB, tá? Então esse seria o caso geral. Mas aqui, ó, vejam que eu tenho bom, eu vou escrever também, vou escrever uma vez tudo. Então aqui eu tenho meio, 1, né, que é o que eu tô considerando, né? Bom, aqui já tava fixo, né? Então aqui já tava fixo. Meio e 1. E o M também já está fixo pelo estado da esquerda aqui, que é igual a 1. Tá? Então eu teria aqui menos meio e 1. Menos meio para o MA, menos meio para o MB. Mais aí, meio, 1. Menos meio, a outra possibilidade para o MB é 1/2. 1. Menos meio.
para o MA, 1 meio para o MB, mais meio, meio, 1, 1 meio para o MA, menos meio para o MB, mais meio, meio, 1, 1 meio para o MA e 1 meio para o MB seria outra possibilidade, né? 1 meio, 1 meio. Tá, aqui, ó, pessoal, se nós olhar esse termo aqui, ó, o MA mais MB não é igual a 1, tá? É menos 1. Então, esse coeficiente aqui tem que ser 0. Aqui, MA mais MB é igual a 0. Então, o coeficiente não é igual a 1, é 0. Aqui, de novo, MA mais MB é igual a 0. Esse aqui é 0. Então, só sobra aqui que o meio mais 1 meio é igual a 1. Tá? Então, só sobra esse coeficiente. Isso que eu falei que vocês podem fazer já de início para qualquer estado desses. Vocês já podem deixar só o que respeita aquela restrição. Tá? Todos os coeficientes que não respeitam a restrição vão ser iguais a 0. Tá? Então, se nós começar com um estado de maior valor de J, maior ou menor componente Z, tá? do momento angular total, só sobra um termo aqui, ó. E como esse vetor tem que ser normalizado, esse coeficiente aqui eu já sei que tem que ser igual a 1, tá? Tá. Então isso seria essa figura aqui, né? Então eu tenho JA e JB igual a 1 meio. Se eu considerar MA a componente máxima possível, né, e MB o máximo possível, eu vou ter o máximo do momento angular total, que vai ser igual a o J, equivaler ao J igual a 1, né, e o M igual a 1, tá? Então é isso que esse estado está me falando. Eu tenho a máxima componente, as componentes locais máximas, e eu vou ter o máximo do momento angular total e da sua componente Z, tá? Então é isso que esse estado aqui está falando para nós. Bueno, então, agora seguindo, como é que eu obtenho, agora que vem a outra parte do método, né, que além de usar essa restrição dos M's, agora vem a outra parte do método, como é que eu obtenho agora esse estado aqui, o próximo, né, ainda para J igual a 1, porque para J igual a 1 eu tenho esses 3 valores possíveis do M. Então, agora como é que eu obtenho esse estado J igual a 1, M igual a 0, sabendo disso aqui, tá? Bom, a gente viu lá para o momento angular orbital a definição dos operadores de escada e viu que os operadores de escada eles não mudam o momento angular total, tá? Mas eles são autovetor, eles diminuem a componente Z de H cortado, tá? De uma unidade, que é equivalente a diminuir o número quântico M, o ML, né? De uma unidade. Então aqui, pessoal, se a gente definir como o J, o momento angular total, é um momento angular, a gente pode definir um operador escada de forma equivalente, né? E esse operador escada vai diminuir a componente Z, que é diminuir o M aqui, de uma unidade, tá? Então a gente pode obter esse vetor atuando o operador escada nesse vetor aqui, tá? Então, vou colocar aqui. Como a gente vai obter isso aqui? Então, a gente obtém isso aqui definindo um operador escada de abaixamento, nesse caso, né? J menos como J1 menos I J2, tá? Em termos das componentes X e Y, e aí a gente sabe como esse operador, esse momento angular é um momento angular, respeita as relações de comutação, todos os resultados que a gente obteve lá para o momento angular orbital vão seguir aqui. Então, a ação do J menos na base Jm vai ser H cortado, raiz J mais 1 menos M menos 1. J, M menos 1. Tá? Tá, então a gente sabe
que esse resultado aqui está valendo para o momento angular total também e para os momentos angulares individuais também, tá? Então aqui, ó, se nós pegar e atuar o J menos no J igual a 1, M igual a 1, eu vou ter, isso vai dar H cortado, 1 mais 1, né? Menos 1 menos 1. J igual a 1, não muda o J, né? O que muda é o M. Então, o M vai ser igual a 0. Tá? Esse termo aqui dá 0, só sobra esse termo aqui que é raiz de 2. Então, vai me dar H cortado, raiz de 2, J igual a 1, M igual a 0. Tá. Então aqui apareceu, vejam que apareceu esse vetor que eu quero calcular, ó, J igual a 1, M igual a 0, tá? E eu posso escrever então ele como 1 sobre essa constante aqui, multiplicado por esse termo aqui. Mas agora, como é que eu resolvo isso? Eu quero, porque o meu problema é escrever essa base no espaço composto, né? Em termos das bases locais. Os autovetores de J quadrado em termos dos autovetores de J3A e J3B. Tá, eu sei que esse vetor, ó, esse primeiro vetor já está escrito em termos das bases locais. Então, se eu escrever o J menos em termos dos operadores de escada locais, eu sei atuar nessa base, tá? Então é isso que a gente vai fazer. O J, como está aqui, né? O J menos está escrito em termos das comandas x e y, então eu posso escrever ele sempre assim, ó. J menos vai ser J1 menos IJ2, que é J1A, tensor identidade em B, mais identidade em A, tensor J1B. Esse é o J1, né? Menos I, aí o J2 é J2A, tensor identidade em B, mais identidade em A, J2B. Então vai ser, eu posso reescrever isso assim, ó, pega esse termo aqui, ó, e esse termo aqui, coloca a identidade em B em evidência, então eu vou ter J1A menos I, J2A, tensor identidade em B, aí para esse termo e para esse termo coloca a identidade em A em evidência, aqui faltou um produto tensorial, desculpa, mais a identidade em A, tensor J1B menos I, J2B. Tá, mas o que apareceu aqui é o operador escada, J menos A, e aqui o J menos B, tá? Então o J menos vai ficar J menos A, tensor identidade em B, mais identidade em A, tensor J menos B. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse vetor que eu quero calcular, vai estar escrito em termos de J menos atuando nesse vetor. Eu vou substituir o J menos por esse operador local aqui, ó, tu vê que atua em espaços individuais, né? Atuando nesse vetor aqui, tá? Então, o vetor J igual a 1, M igual a 0, vai ser 1 sobre H cortado raiz de 2, J menos, né? Atuando em J igual a 1, M igual a 1, que vai ser então 1 sobre H cortado raiz de 2, J menos A, tensor identidade em B, mais identidade em A, tensor J menos B, atuando em M. Tá, aqui é o momento que a gente tem que lembrar qual que é o valor de JA e JB, tá? Para poder aplicar o operador escada e não ter problema. Aqui JA igual a JB igual a 1 meio, então não vai ter problema, mas quando tu tiver que calcular a soma, digamos, no exercício que eu deixei para vocês, de JA igual a 1 e JB igual a meio, aí vocês podem ter complicações. Então, nessa etapa aqui, eu aconselharia que vocês colocassem aqui o valor mesmo do JA e JB, tá? Para não esquecer, tá? Vai ser 1 meio M.
tá? Que é esse estado aqui, tá? MA e MB, os dois iguais a 1/2. Então aqui, ó, eu vou ter dois termos, né? Eu tenho a soma desses dois operadores, então eu vou atuar esse operador nesse e vou ter um resultado, mais esse operador atuando nesse, daí eu vou ter o resultado, tá? Então vamos fazer isso, 1 sobre h cortado raiz de 2. O primeiro termo, ó, então, vai ficar j menos atuando nesse vetor, tensorial identidade atuando nesse vetor, tá? Então esse já vou fazer direto. Então, ó, j menos atuando nesse vetor, ó, vai ficar ao mesmo resultado de sempre, tá? H cortado, raiz de j mais 1 menos m menos 1. Tá? Então fica H cortado, raiz, só que agora o j é o momento angular individual JA, né? Então é o JA mais 1, menos o m é o MA, como é abaixamento, é MA menos 1, né? Tá, depois que vocês fizeram essa parte aqui, ó, depois que vocês atuaram o operador de abaixamento, aí o valor do JA já não importa mais, tá? Não, na próxima, eu vou deixar, porque na próxima, quando eu vou substituir o valor que vai importar, né, na verdade. JA igual a 1/2, então depois da próxima eu já não preciso mais levar ele. JA igual a 1/2, MA, vai diminuir de unidade, né, o MA, porque eu vou baixar, fica igual a menos meio. Tensor, JB igual a meio, MB, aqui a identidade atua nesse vetor, né, então ele não mudou. Agora, esse termo aqui atuando aqui, ó, então vai ser a identidade atuando nesse vetor, tensor, JB menos atuando nesse vetor aqui, tá? Então vai ficar mais JA igual a meio, tensor, H cortado, raiz, JB mais 1, menos MB menos 1. JB igual a meio, MB igual a meio menos 1. Tá. Tá, já vou... tá, essa conta, vamos ver se dá para fazer direto. Não dá para fazer direto. Deixa eu fazer ela num cantinho aqui. Aqui a gente vai ter raiz de meio mais 1, menos meio menos 1, tá? Nos dois casos, tá? Tanto aqui quanto aqui vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser o mesmo coeficiente. Então aqui fica 3 meios, 3 quartos, menos meio, mais 1 quarto. Tá? Então fica 4 quartos, que dá 1. Aqui dá 1. Tá, então esse termo aqui é igual a esse termo, que é igual a 1. Esse H cortado cancela com esse, e com esse também cancela com esse. Então fica 1 sobre raiz de 2. Tá, agora se quiser levar o JA e JB junto, beleza, mas não precisa, né? Então aqui eu vou ter MA igual a menos meio, tensor MB igual a meio, mais o vetor MA igual a 1 meio, tensor MB igual a menos meio. Tá? Tá, então aqui, ó, fisicamente, pessoal, uma maneira de vocês pensar nesses estados é o seguinte, ó. Se eu tenho dois momentos angulares individuais, né, e eu estou somando eles tratando esse sistema como um único sistema. Por exemplo, tem lá o elétron, e esse elétron tem momento angular
orbital e momento angular intrínseco, ele vai ter no final das contas, ele vai ter um certo momento angular total. Se tu fixou esse momento angular total, tá? Se tu fixou o momento angular total do elétron, ele não pode ter a componente Z dos momentos angulares individuais bem definida, tá? Se um momento angular individual, no caso aqui para JA e JB igual ao meio, não vai poder ser orbital, tá? Mas digamos que tu tenha dois elétrons, e tu tá com o momento angular orbital igual a zero e só o momento angular de spin igual ao meio. Daí eu vou ter o JA igual ao JB igual ao meio, tá? Então, se eu fixar o momento angular total, então os individuais não podem ter valores bem definidos, tá? Então, se um for tiver componente Z menos meio, outro tem que ser meio, e se o A tem meio, outro tem que ter menos meio, tá? E além disso, além de ter esses valores de certa forma correlacionados, a gente já falou sobre emaranhamento, né? Um estado desse tipo é um estado emaranhado. Tu tem que ter uma combinação linear, eles não podem ter valores bem definidos, e quando um tem um valor, o outro tem que ter o valor contrário. E digamos que eu vá lá e meça a componente Z de um spin individual que está num estado desse tipo, tá? Então, quando eu medir e obter um certo valor, aqui eu vou ter um valor bem definido da componente Z. Se isso acontece, se eu tenho um valor bem definido da componente Z dos momentos angulares individuais, o momento angular total não pode ter valor bem definido, tá? Por causa disso, eu não posso ter esse cara aqui igual esse aqui, por exemplo, tá? Se eu tenho um estado desse tipo, esse estado vai ter que ser uma combinação linear de estados de autovetores de momento angular total, tá? Então, fisicamente, é assim que a gente deve... essa é uma maneira de olhar para esses resultados, tá? Aí, seguindo agora, pessoal, o próximo estado, né? O próximo valor de M possível seria o M igual a menos 1, tá? Então, agora a gente gostaria de calcular... bom, aqui eu não comentei, né? Mas aqui estariam os valores dos coeficientes de Clebsch-Gordon, tá? Se nós voltasse aqui e escrevesse algo assim, né? Para os coeficientes, aqui estão os valores para esse primeiro caso. E aí, eu não fiz isso para o segundo caso, né? Para esse caso aqui. Mas aí já apareceriam os valores para o segundo caso, tá? Que estão aqui, 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e os outros dois são 0, tá? Então, quando eu tiver MA mais MB igual a 0, né? Que é menos meio, 1 meio, 1 meio menos meio, que é igual a 0, que é o que está aqui, o coeficiente é igual a 1 sobre raiz de 2, se não é 0, tá? Agora, para J igual a 1, M igual a menos 1. Tá? Eu quero saber qual que é esse estado. Bom, aqui vocês poderiam fazer as contas, mas não precisa, tá? Porque se vocês usar essa restrição, ó, eu tenho que ter M igual a menos 1. E o MA e o MB são menos meio e mais meio. Qual é a combinação, qual é o coeficiente de Clebsch-Gordon que vai poder ser não nulo nesse caso, tá? Só tem uma possibilidade, que é o MA igual ao MB igual a menos meio. Então esse é o único coeficiente de Clebsch-Gordon que vai poder ser não nulo. O resto tem que ser tudo igual a 0. Então eu não preciso, eu poderia vir aqui, né, escrever esse cara aqui, atuar o operador de abaixamento nesse vetor aqui, né, e obter esse vetor como eu fiz aqui, né, como nesse caso. E aplicar e tal, aí quando eu atuar operadores de abaixamento no estado MA igual a menos meio, por exemplo, isso aqui vai dar 0, e assim vai, até que eu vou chegar nesse resultado que eu falei para vocês. Mas eu não preciso fazer isso por causa daquela restrição, tá? Se o MA é diferente do MB, o coeficiente tem que ser 0. Então eu já sei que só vai sobrar um único termo, e como o vetor tem que ser normalizado, eu só vou ter no final uma única possibilidade, que é o MA igual a menos meio, e o MB igual a menos meio. Então essa é a única possibilidade que vai me dar o M igual a menos 1, tá? Então tá feito nesse caso também, tá calculado. Estão calculados os coeficientes de Clebsch-Gordon e está escrito o estado, o autovetor do momento angular total em termos dos autovetores das componentes dos momentos angulares individuais. Tá, isso agora terminou, com isso a gente termina as possibilidades para o M com
o n igual com o j igual a 1, tá? Então, para j igual a 1, a gente tinha m igual a 1, 0 e menos 1. Então, terminou as possibilidades. Agora tem a outra possibilidade, né, que é o j aqui, né, que é o j igual a 0. Tá? Para completar o exercício. Então, para j igual a 0, a gente tem que ter m igual a 0. Tá? Então, a gente quer calcular de novo qual que é esse estado. Agora, a gente pode usar novamente a restrição do M, em termos do MA e MB. Para M igual a 0, a única maneira de ter M igual a 0 é se o MA igual a menos meio, MB igual a meio, como aqui, tá? Então, esse estado aqui, ele vai ter essa cara aqui, ele vai ter uma forma parecida com essa aqui. Só eu ainda não sei quais são os coeficientes, tá? Então a gente vai ter que determinar quais são os coeficientes, tá? Quais são os coeficientes de Clebsch-Gordon. Então eu vou ter aqui menos meio, 1 meio, 0. Mais meio, 1. Opa, aqui é 0, né? Total. 1 meio para o MA, menos 1 meio para o MB e 0 para o M. Menos 1 meio. Tá. Então eu sei pela restrição no M que só pode sobrar esses dois termos aqui, tá? Para o M poder ser igual a MA mais MB. Agora, o que são esses dois caras aqui? Tá, aqui vocês podem... aqui vem a outra etapa do processo, digamos assim, a primeira etapa do processo de calcular, desse tipo de cálculo de soma de momento angular, começa com o maior valor de J e o maior valor de M, e vai aplicando o operador de abaixamento, tá? Para obter os outros vetores, tá? Então assim a gente obtém os outros vetores. Aí chegou no valor mínimo de M, para aquele valor de J, eu passo para o próximo valor de J. Como eu obter agora o próximo, esses valores aqui. Tá? Aqui a gente tem dois resultados que a gente vai aplicar de forma geral. Essa base aqui é uma base ortonormal. Então, esse vetor aqui tem que ser normalizado. A normalização desse vetor vai me dar que o módulo quadrado desse coeficiente mais o módulo quadrado desse coeficiente tem que ser igual a 1. Bom, resultados que a gente já mostrou, então não vou... Aí eu vou obter uma equação daqui. Então, C, 1 meio, 1 meio, 0, menos meio, 1 meio, 0, módulo quadrado, mais 1 meio, 1 meio, 0, 1 meio, menos meio, 0, módulo quadrado igual a 1. Então eu tenho dois coeficientes, por enquanto tem só uma equação. Essa equação foi obtida aplicando a normalização, né, desse vetor. Agora tem a ortogonalidade desse vetor com os outros da base. Tá? Se vocês olhar, esse com esse é direto, que é ortogonal, né? Porque tu tem menos meio, quando tu faz o produto interno com isso aqui já vai dar 0 por causa desse meio, e aqui vai dar 0 por causa desse meio. Então esse aqui já não vai me ajudar em nada, tá? O que vai me ajudar, os outros também não vão me ajudar, o que vai me ajudar é aquele vetor que tem o mesmo valor de M, ó. Então eu vou voltar aqui, ó, e vou olhar para o vetor que tem o mesmo valor de M, ó, que é o 0 aqui. Tá? E vou tomar o produto interno desse vetor com esse e impor que isso tem que ser igual a 0. Tá? Então aqui, essa equação aqui, só para lembrar depois, essa equação aqui, eu estou aplicando que a norma desse vetor aqui tem que ser igual a 1, né? Agora eu vou aplicar que, se eu tomar o produto interno desse vetor aqui, tem que ser igual a 0, tá? E isso vai me dar 1 sobre a raiz de 2, vezes o coeficiente, 1 meio, 1 meio, 0, menos 1 meio, 1 meio, 0, mais 1 sobre a raiz de 2, 1 meio,
1 meio, 0. 1 meio menos 1 meio, 0. Tá? Daqui, ó, eu vejo que um coeficiente é um negativo do outro. Tá? Então aqui eu vejo que esse é o negativo desse. Substituindo aqui, ó, eu vou ter 2 vezes o módulo. Então aqui eu vou ter algo como A igual a menos B. Aí substituindo aqui eu tenho que A ao quadrado mais A ao quadrado, que é 2A ao quadrado igual a 1. E, portanto, o A é igual a 1 sobre a raiz de 2 também. Tá? O módulo do A é 1 sobre a raiz de 2. Tá. Bom, se eu desconsiderar a fase, se eu desconsiderar a fase, eu tenho que o A igual a 1 meio, tá? Só que um tem que ser o negativo do outro. Então, agora, esse eu vejo que aqui eu posso colocar igual a 1 meio, a menos uma fase global, né? Igual a 1 sobre a raiz de 2, esse termo aqui. E esse aqui vai ser o que é menos 1 sobre a raiz de 2. Com isso, então, a gente obtém o último estado dessa base que a gente precisava. Então, vai ser 1 sobre a raiz de 2. MA igual a menos meio, MB igual a meio, menos MA igual a 1 meio, MB igual a menos meio. Tá? Então, de novo, vai ser uma superposição com os números angulares com as projeções em Z de valores de sinais trocados, né? Só que agora vai aparecer menos, não mais, como aqui, tá? Esses aqui são os estados tripleto e singleto, né, que vocês conhecem, já ouviram falar pelo menos. Tá? Aí, em relação ao momento angular, é isso aí que eu tinha para comentar. Aí os exercícios são, a maioria deles são são exercícios que são contas análogas às que a gente fez em aula. O único exercício, então, que, bom, é análogo também, mas que vai ser inédito, digamos assim, a maneira como vocês vão fazer ele, vai ser esse aqui, tá, o número 11, que é somar dois números angulares, onde o JA é igual a 1 e o JB é igual a meio, mas lembrem, o processo é o mesmo, vocês começam com o maior valor possível do J e do M, vão aplicando o operador de abaixamento, tá? Obtêm para todos os valores possíveis de M para aquele dado J. Aí quando mudou o J, vocês aplicam a normalização do estado e a ortogonalidade daquele estado com o estado do J anterior, né? Com o mesmo valor de M, tá? Aí fazendo isso, vocês obtêm o J igual a 0. Por exemplo, aqui, ó, para J igual a 1, digamos que eu não vou usar esse exemplo, vou usar um mais complicado. J igual a 1, JA igual a 1, JB igual a 1. Aí eu teria J igual a 0, 1 e 2, né? Seriam os valores possíveis de J, tá? Então eu começaria aqui com J igual a 2 e M igual a 2, né? Tá? Aí eu obteria todos os valores possíveis. O próximo J seria J igual a 1, tá? Então aqui eu teria J igual a 1, M igual a 1. Tá? Aí eu posso aplicar novamente, eu teria que aplicar novamente o operador de abaixamento para obter os próximos valores de M para aquele dado J, para o J igual a 1, tá? E aí quando for para o J igual a 0, de novo, vou aplicar uma vez só e ter essa parte da ortogonalidade e normalização e ter o próximo vetor, tá? Mas com esses dois artifícios, vocês conseguem calcular para qualquer valor de JA e JB, vocês conseguem calcular os coeficientes de Clebsch-Gordon e escrever uma base em termos da outra. Claro, uma vez que vocês têm isso, né, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, eu poderia ter deixado isso como exercício, a gente tem a base do J quadrado em termos da base do J3A e J3B, né? A gente poderia agora querer escrever a base local em termos da base de J quadrado, tá? É só vocês pegar esses vetores e reescrever eles. Por exemplo, aqui, ó, vamos voltar para o quadro aqui, ó. Se vocês querem escrever, digamos, esse vetor aqui, MA igual a menos meio, MB igual a meio, em termos da base de J quadrado.
É só, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode somar J1M0 com J0M0, tá? Aí vai cair fora esse termo aqui, e a gente tem esse termo, esse vetor aqui em termos da outra base, tá? Se eu quero esse, ó, vetor aqui em termos da outra base, eu subtraio esse menos esse, vai me dar esse vetor aqui, tá? Então eu posso inverter, uma vez que eu tenho uma base escrita em termos da outra, eu posso inverter assim, tá? E aí, por hoje, era isso aí.